Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E falei para vocês sobre batalha espiritual mesmo, né? Se existe o Evangelho, se existe de fato o cristianismo, existe também o satanismo. Falei isso para vocês. Falei ainda para vocês também sobre os principais grupos de batalha espiritual, aqueles que subestimam e aqueles que superestimam, né? Aqueles que não acreditam nada e aqueles que acreditam além da medida também. Depois fiz uma leiturazinha, uma releitura de Efésios 6, para vocês compreenderem. Lembro de ter falado para vocês também que a primeira narrativa de batalha espiritual ainda aconteceu no paraíso, quando a própria Eva, ela cede às tentações da serpente e com isto causou a sua morte. E hoje eu gostaria de estar trabalhando ainda com vocês características da batalha espiritual, mas ontem ainda falei de quebra de maldição, maldição hereditária, espíritos territoriais e coisas assim, como sendo alguma coisa que a Bíblia não dá muita margem, senão pessoas ficam escafrunchando por aí para tentar descobrir qualquer coisa sobre, inventa qualquer possibilidade e se deu ibope, aí todos vão querer fazer e devemos ter um zelo muito grande em relação a isso. Então, seja o grupo que subestima ou seja o grupo que superestima, a batalha espiritual, né, ambos estão errados, porque você não pode exceder nem descrendo e nem exceder crendo excessivamente. A verdadeira posição bíblica sobre a realidade de batalha espiritual, sobretudo, exige equilíbrio de cada um de nós. E eu quero trabalhar hoje as características da batalha espiritual, mas antes quero ler para vocês 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que é sobre este assunto também, e o próprio apóstolo Paulo ele está falando, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então veja só o que Paulo está propondo para a igreja de Corinto, né? E o que ele está propondo também para nós. O próprio Satanás que se disfarça de anjo de luz. Então é muito perigoso este conceito e esta proposta de batalha espiritual, porque necessariamente, irmãos, alguns de nós, por não termos esta capacidade de termos discernimento de espírito mesmo, gente permite ações e circunstâncias dentro do nosso meio cristão, não estou falando nem dentro da igreja, dentro do nosso lar, no convívio, no trabalho, mesmo dentro da igreja. Certo tempo, um bocado de pessoas que estavam envolvidas com Nova Era e com o satanismo, eles entravam dentro de uma igreja, eles compreendiam todo o ritual da igreja, alguns deles eram até batizados dentro da igreja, alguns deles eram até ordenados ao cargo de diáconos, de presbíteros, para tentar descobrir tudo quanto se fazia dentro da igreja para posteriormente eles saírem e ter facilidade de entrar em outras igrejas mesmo, porque então de uma igreja para outra ele compreendia tudo de igreja, ele chegava com caguete cristão, com jeito cristão, com vestimenta cristã, com forma de saudar, cristão, graças paz do Senhor, paz seja convosco, paz de Deus, como é costume de todos os crentes, os cristãos. Chegava dentro de igreja e de repente chegava para causar o pior tipo de prejuízo possível. Primeiro com escândalos de ordem sexual e depois escândalos de ordem financeira também. E era muito comum, se você conhece a prática, o cotidiano da vida de um líder, fica muito fácil intentar contra este líder, o pastor. No nosso caso, por exemplo, a gente tem a liderança do Ministério do Louvor, então fica muito fácil você estar inserido dentro do ministério e depois sai do meio do ministério para posteriormente intentar contra o Ministério do Louvor, contra a liderança. Então assim, a Bíblia está falando que o próprio Satanás ele se disfarça de anjo de luz, e quando olhamos mesmo o que realmente a palavra de Deus diz sobre batalha espiritual, podemos claramente entender o erro que muita gente comete,
capítulo 6 da carta que Paulo escreve aos Efésios, a que eu li para vocês, não é? É um dos textos bíblicos que trata com mais detalhes esta questão de batalha espiritual. Com base neste texto, aprendemos algumas coisas interessantes sobre características de batalha espiritual mesmo, que pode nos fazer mais ávidos de querer compreender e de impedir qualquer tipo de manifestação das trevas e do maligno. Em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência de batalha espiritual. Inclusive, ela exorta o povo de Deus acerca de sua urgência e de sua importância, não é? Então, todo o capítulo 6, dos versículos 10 até o 20 mesmo, da carta que Paulo escreve aos Efésios, ela vem trazendo esta importância de fato, para que possamos compreender e termos estrutura para combater mesmo, não é? E ter urgência de compreender a importância. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. O apóstolo Paulo ele está afirmando que os nossos inimigos são os principados, potestades, não é? Dominadores dos ares e espíritos da maldade, mas trazendo aqui príncipe das trevas deste século e hostes espirituais, reduzindo de duas formas, não é? Da maldade nos lugares celestiais, no capítulo 6, no versículo 12 mesmo, que Paulo está escrevendo aos Efésios. Com isso ele quer dizer que Satanás e seus servos formam um grupo ou um reino bem organizado, bem arquitetado mesmo, e a ironia é que a Bíblia está falando que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Muitos cristãos são inocentes, e aqui as trevas elas são organizadíssimas e são prudentes para intentar contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, não é? E assim, o objetivo deste império do mal é, de fato, combater a igreja, e nós precisamos compreender como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição à igreja de Cristo na face da terra, a obra de Deus na face da terra. Porque a obra de Deus na face da terra é missão da igreja, o pregar o evangelho na face da terra. Quando a gente vai olhar até esta questão aí do segmento da teologia da prosperidade, a gente vai perceber que é uma forma até meio que diabólica para cegar o homem acerca da vida eterna e focalizar excessivamente para os bens materiais. Quando se fala da hipergraça também, como sendo aí esta nova proposta, agora se Cristo morreu por mim, logo sou salvo, não tenho que fazer esforço nenhum, não é? A gente vai perceber pessoas aí se degradando moralmente, espiritualmente, e acha que é natural, que é normal, e não percebe que estão sendo aí motivo de manuseio, ou massa de manobra satânica e demoníaca, né? O desejo de Satanás é destruir a obra de Deus nesta terra, e é fato, irmãos, né? Na tentativa de conseguir este objetivo, seres malignos eles vão agir de forma organizada e estritamente estratégica. Paulo diz que o diabo ele promove astutas ciladas, né, no versículo 11 e 16 do capítulo 6 de Efésios, e lança dardos inflamados. Né? É interessante saber que a palavra cilada ela vem de uma raiz grega que significa literalmente método. Então ele cria métodos adequados para tentar prender o povo de Deus, e isso significa que Paulo diz que Satanás ele possui um método bem definido para empreender contra o povo de Deus. Em outras palavras, ele não faz um ataque desordenado e sem sentido. É com base neste método que ele lança dardos inflamados, ou seja, ele possui um alvo muito bem estabelecido. Então, cristão vigilante, por isso Jesus está falando vigiai e orai e vigiai, não é? E não extingueis o Espírito Santo, orai sem cessar, não é? A vigilância é pauta da vida cristã, mente racional, não é? Por isso que um dos dons do Espírito Santo é discernimento de espírito.
João, escrevendo uma das suas cartas, não é? Ele fala, provai se o Espírito é de Deus. Então, cabe a cada cristão ter esta capacidade de esmiuçar, para saber se o que está acontecendo ali é de Deus, se é do maligno, se é do próprio homem, porque 3 forças agem neste universo, não é? Nós chamamos aí o espírito das trevas, o espírito do homem e o Espírito Santo. O espírito das trevas pode operar milagres, o espírito do homem mesmo, a gente chama de psicossomatia, não é? Ele pode realizar milagres por força da mente e o Espírito Santo pode realizar milagres. A diferença dos 3 é que o espírito das trevas realizando milagres, no final de tudo, a pessoa vai para o inferno. O espírito do homem realizando milagres, no final de tudo, ele ainda vai para o inferno. E o Espírito Santo realizando milagres, no final de tudo, o homem pode ser salvo, pode alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Então, cabe a cada cristão ter esta compreensão que, de fato, batalha espiritual, ela existe, está aí, está à disposição de cada crente. O cristão tem que saber que ele é um soldado, o cristão tem que saber que ele foi alistado em um exército, e este exército aqui é um exército poderosíssimo. Por isso, no Velho Testamento, o nome de Deus é o Senhor dos Exércitos, não é? Porque podemos traduzir 3 exércitos que Deus tem e teve na história, né? Os anjos, Israel, quando serviu o propósito de Deus mesmo, e a igreja, né? Se Israel falhou na sua missão, podemos compreender 2 exércitos que ainda prevalecem, os anjos e a igreja. Então, assim, para combater as potestades do mal mesmo, né? Os principados, dominadores dos ares, você tem que dobrar o joelho, você tem que ter toda a armadura de Deus, você tem que ainda orar pedindo para que o Senhor envie anjos para que de fato possa trazer proteção, possa levantar aí uma proteção espiritual mesmo, uma proteção angelical, anjos com espadas desembainhadas. A Bíblia fala sobre isto, não é? Anjos que está impedindo da ação do diabo prevalecer. Tem um livro chamado Este Mundo Tenebroso, um anjo que, para proteger uma velhinha, ele se disfarça de velhinha também, e vem andando. Quando vai introduzir esta velha dentro do templo, um espírito imundo vem para dar uma espadada, e esta espadada seria mesmo um ataque cardíaco fulminante. Quando vai dar a espadada, este anjo disfarçado de velhinha também, ele dá as costas para a espada, como se estivesse abrindo a porta, e quando a espada bate nas costas daquela velhinha que era um anjo, o demônio cai, a espada cai longe, ele sai capotando lá na frente, e de repente que era anjo de Deus mesmo, olha e fala acerca deste anjo, né? Até mesmo Triscal de vez em quando nos surpreende, porque disfarça de velhinha para conduzir uma velha que não tinha condições de andar, para ir até a igreja, para votar pela permanência do pastor, porque a nova era tinha invadido aquela igreja, e delegado, juiz de direito, a sociedade, psicoterapia com psicólogos ali fazendo trabalhos de regressão, não é? Tudo como uma forma de trazer e implementar a nova era e o satanismo dentro da igreja. E aquele anjo, ele está ali protegendo como outros mais anjos. É um romance, não é? Então, cada anjo tem o seu nome, Triscal, tem um anjo africano e assim por diante. Então, a gente tem de compreender que nós temos aí miríades angelicais à disposição. Anjo que está protegendo aqui Daniel, anjo que está protegendo aqui Daniel outra vez na cova dos leões, não é? Anjos que estão fazendo um papel interessantíssimo no Velho Testamento. Um anjo do Senhor, ele combate contra o exército de Senaqueribe. Um anjo, o único anjo do Senhor, mata 185 mil soldados. Então nós temos toda esta disposição, não é? Angelical, para que uma batalha espiritual mesmo possa ter a sua relevância nas nossas vidas, no nosso meio, no meio do povo de Deus, para que Satanás não venha tentar e intentar contra estes que de fato foram chamados
para estarem combatendo. E assim, anjos que possam proteger você e que possam proteger também a sua família, seus filhos, seus parentes, não é? Mas, sobretudo, a proteção que vem de você é a unção do Espírito Santo na sua vida. Saiba que isto, a Bíblia está falando que a unção quebra o jugo, o louvor quebra o jugo, a adoração quebra o jugo. Então o cristão tem que saber o que quebra o jugo para estar combatendo contra as trevas. E com isso, mais uma vez, eu quero orar por você e quero aqui despedir posteriormente, não é? Senhor Deus, Pai soberano, é no nome de Jesus que mais uma vez coloco-me ante a Tua presença, não sem sacrifício, mas pelo sacrifício do Teu Filho amado que nos amou e se entregou por nós em uma cruz. Possa o Senhor estar nos lavando no sangue do Cordeiro, possa o Senhor estar nos protegendo com as Tuas miríades angelicais. Possa o Senhor estar guardando cada uma destas vidas que estão ouvindo, Deus Santo, estas ministrações desta semana e fazendo com que cada uma não seja meramente alguém desvencilhado, mas alguém que tenha se colocado de pé para combater contra toda artimanha maligna. E aqueles, Pai Santo, que ainda não professaram fé em Jesus, no sacrifício da cruz, e que estão ouvindo este vídeo, Pai Santo, assistindo este vídeo, que possam eles decidirem pela fé em Cristo Jesus para serem resguardados de todo mal e protegidos e guardados de toda artimanha maligna, que possam eles, Pai Santo, de fato compreender que não existe neutralidade. O próprio Senhor quem está falando, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não se ajunta, espalha. Então, Senhor, permita-nos, de fato, de verdade, prevalecermos contra toda a estrutura do mal. Pai Santo, eu te oro assim e te agradeço, no nome de Jesus. Então, mais uma vez, quero despedir de cada um de vocês com um beijo na alma, beijo no coração. Fiquem na paz. O Senhor vos abençoe rica e abundantemente, amados.